E aí, pessoal, como é que vai? Tudo bom? Ter um site próprio, né? Para um advogado ter um site próprio, eu acredito que seja muito importante porque ele é uma identidade digital do advogado na internet, né? Eu sei que muitos ainda utilizam, por exemplo, contas de e-mails gratuitas como Gmail, Yahoo, Hotmail. Mas você concorda comigo que se um cliente receber um e-mail seu com o seu próprio domínio, pode transmitir um pouco mais de confiança? Nesse vídeo eu vou ensinar como que você pode fazer para escolher o seu próprio domínio, né, e você criar a sua identidade digital. Quando você tem o seu próprio domínio, você também pode ter algumas outras vantagens, né? Vamos separar um pouquinho as coisas. Domínio, ele é um nome na internet. Site, quando você constrói toda a parte de comunicação visual, né, aonde você vai falar quem é você, o que você faz, qual a sua área de atuação. Não necessariamente você precisa você precisa fazer os dois imediatamente. Primeiro, você registra um nome, o domínio, e depois você pode fazer um site. Qual que é a vantagem de você ter já o seu nome, a sua identidade digital, o seu domínio? Você já pode criar contas de e-mail vinculada a esse domínio. Então, por exemplo, imagine eu aqui, Gustavo, né? Eu tenho o site da minha empresa, que é o ecliente.com.br, como eu também tenho um site só meu de professor, que é o gustavo.pro.br. Eu tenho dois domínios, mas são de assuntos totalmente diferentes, tá? No caso da área jurídica, por que a gente acredita que é tão importante o advogado ter o seu domínio próprio, individual? A gente sabe que ao longo da carreira jurídica, né, do advogado, por questões estratégicas, você tem às vezes uma associação de advogados que eles se juntam e montam uma empresa. Por algum motivo isso é diluído, você pode ir para outro, ou você pode começar a trabalhar sozinho, você pode montar seu próprio escritório. Quando você tem o seu próprio domínio, essa sua identidade ela não muda, né? Mesmo você mudando de escritório, se juntando com outros parceiros, pelo menos o seu domínio, a sua identidade original, ela não muda, tá? Pode permanecer com você pelo resto da sua carreira. Então, que nem eu tenho, por exemplo, o meu pessoal, que é de professor gustavo.pro.br. Outra vantagem de você ter o seu próprio domínio é que quando você montar o seu site, você pode começar a escrever muito conteúdo nesse domínio, nesse site. E esse conteúdo, ele acaba sendo mapeado pelo Google. E se você aplicar técnicas, que não vou me aprofundar aqui, mas se você aplicar técnicas de SEO, que são técnicas que ajudam na indexação dos conteúdos no Google, você pode se posicionar no Google. Você pode começar a aparecer em melhores posições no Google e isso pode sim atrair clientes. Principalmente se você trabalha com textos bem segmentados, assuntos muito específicos. Isso a gente chama de nicho de mercado. Eu tenho outros vídeos aqui no nosso canal que eu falo um pouquinho sobre isso, né? Se você escreve textos muito generalistas, você pode acabar se perdendo, o seu conteúdo ele pode acabar se perdendo num mar de textos que já tem na internet. Mas quando você trabalha com conteúdos muito especialistas, a chance de você ser encontrado é melhor. Mas vamos por partes, né? Nesse vídeo eu quero particularmente ensinar vocês a como que vocês escolhem o melhor nome do seu site, do seu domínio. Perfeito? É o domínio. Para você fazer isso, você precisa acessar um site chamado registro.br. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Todos os sites brasileiros terminados com .br, eles são administrados pelo registro.br. Gente, eu já vi muitos profissionais liberais, empresas, pedirem para terceiros registrarem o site e eles acabam registrando vinculados ao CNPJ da empresa que está criando ou do profissional. Isso é errado.
Eu vou mostrar para vocês o que é o correto, tá bom? Então, todo site terminado com .br, ele é gerenciado pelo registro.br. Isso é obrigatório, tá bom? Então vamos comigo aqui acompanhar. Qual que seria o primeiro passo? Vamos lá. Primeiro passo é você ter uma conta no registro BR e isso é gratuito, tá? Eu não vou aqui entrar em detalhes porque é muito simples, gente. Mas você vai vir aqui do ladinho direito, acessar conta, né? E aí, se você não tem uma conta, você vai vir aqui embaixo, ó, ainda não sou usuário, criar conta, tá bom? Aqui é só seguir o passo a passo e se cadastrar. O que vai acontecer quando você terminar de criar uma conta? Você vai ganhar um código. O nosso código aqui, ó, é o ECH23. É o código da minha empresa, tá bom? Então, ó, primeiro passo, acessar conta, cria uma conta, verifica no seu e-mail, você vai ganhar um código. Esse código ele vai te acompanhar na criação dos sites. Quando você criar os domínios, você vai precisar sempre desse código, tá bom? E agora vamos escolher um nome para o meu site, né? Então eu quero mostrar para vocês primeiro aonde vocês vão entrar aqui para vocês fazerem uma consulta. Lógico que se você já entrar direto no registro BR, você já pode fazer uma consulta imediatamente aqui. Então, por exemplo, imagine que no meu caso sou professor, eu vou procurar gustavo.pro.br, tá? Eu vou clicar aqui em pesquisar, ele vai falar o seguinte, ó, infelizmente, Gustavo, você não pode usar, porque ele já está disponível, ele não está disponível, alguém já está usando. Entretanto, o registro BR, ele te oferece algumas alternativas, que são as extensões. Então, olha só, ele está me falando o seguinte, ó, Gustavo.pro está sendo usado. Só que tem Gustavo.art, Gustavo Eco, Gustavo Flog, Gustavo Log e assim por diante. Existem várias extensões. No caso da área jurídica, pessoal, existe o ADV. Eu tenho um texto no blog que eu falo sobre isso. Você não é obrigado a utilizar uma extensão ADV, você é advogado. Essa extensão ela foi criada porque, na verdade, as extensões .com.br já estavam reduzindo as alternativas. Muita gente registrou .com.br e com essa redução de alternativas, o registro BR precisou criar extensões novas para que você pudesse criar novos domínios. Então você pode optar por ADV ou você pode optar por .com. Isso não impacta nas buscas do Google, tá bom? Eu tenho um texto no blog falando sobre isso. Se você não encontrar, pode colocar nos comentários aqui do vídeo que eu mando para vocês o link, tá bom? Então, olha só, vamos imaginar que é gustavo.adv, tá? Vou procurar aqui, ó, procurar. Não pode, já existe esse site também, tá? Mas eu sou Gustavo Briones, gustavobriones.adv.br. Pesquisar, olha que bacana. Gustavo Briones, ele está disponível para registro. Gustavo Briones, domínio disponível. O registro BR, ele cobra uma taxa anual para você poder ter esse nome. Você pode pagar R$40 por ano, R$ 76 para uma renovação a cada 2 anos ou R$ 184 para uma renovação de 5 anos, tá bom? Você vai clicar em registrar e aí ele começa todo o processo de registro. Você vai informar o CPF ou o CNPJ. Aqui é importante, gente, você precisa informar o seu CPF ou o seu CNPJ. Por que isso? Deixa eu mostrar um site que já está registrado, tá? Olha só isso daqui. Se você quer consultar um site que já está registrado, você pode vir aqui em Ferramentas, Tecnologia, Ferramentas, Serviço de Diretório Ruiz e você vai fazer uma consulta. Eu vou procurar a empresa ecliente.com.br, tá bom? Pesquisar. Pessoal, olha que interessante, ó. O nome e-cliente, ele já está registrado para o CNPJ, esse daqui, ó, 08196. Esse é o CNPJ da e-cliente. É esse CNPJ que diz quem é o real proprietário desse site.
Se por alguma questão jurídica você precisar recuperar esse site, o Registro BR vai exigir o contrato social e a assinatura do responsável da empresa para fazer uma transferência, para fazer qualquer coisa, tá? Então, juridicamente, quem responde por esse domínio é esse CNPJ, tá bom? Lembra daquele código que você criou no comecinho, que eu falei que era gratuito? Joia. Então, o que acontece? Você tem esse código, ele vai ser vinculado em 4 itens do seu site. Quem é o contato do titular, quem é o contato administrativo, quem vai ser o contato técnico e quem vai ser o contato de cobrança. Se você escolher a nossa empresa, a e-cliente, para hospedar os seus e-mails nesse momento que você está registrando o nome, você pode registrar o seu site, você pode informar, ele vai vincular o seu código no titular, no administrativo. Só que no técnico, você pode colocar o ECH23, que somos nós. Dessa maneira, eu consigo configurar o servidor, configurar os e-mails e consigo mandar para você começar já a usar os seus e-mails. Então, por exemplo, gustavo@ecliente.com.br. Aí eu tenho autonomia para mudar aqui, ó. Eu consigo mudar os servidores e eu aponto os servidores para os nossos servidores aqui. Perfeito? Pode ver que esse site nosso ele já está criado há muito tempo, tá bom? Então, pessoal, quando vocês criarem um domínio, a recomendação, vincule ele ao seu CPF ou ao seu CNPJ, tá? Sempre tenha uma conta no Registro BR criada, perfeito? E tome o cuidado para que você indique apenas o contato técnico para outra empresa que está hospedando o seu site, tá? O seu serviço. No caso nosso da e-cliente, você pode indicar o ECH23. Tá? Mais uma dica. Aqui embaixo, quando você entra no site do Registro BR, você tem a opção de consultar todas as categorias disponíveis dos sites. Tá? Existem algumas categorias que você tem que apresentar uma documentação para comprovar o uso. Um exemplo é o educacional. Tá? Para você conseguir uma extensão Edu, você tem que comprovar que realmente você tem uma atividade vinculada a colégios e universidades. Tá? Então, se você entrar aqui em categorias, você pode ver domínios genéricos, tá? Como, por exemplo, na parte artística.com, qualquer tipo de atividade comercial e assim por diante. Além disso, você tem algumas extensões que são vinculadas a cidades. Né? Então, por exemplo, Nova Iguaçu é uma alternativa interessante que o Registro BR liberou, porque algumas cidades são conhecidas por alguns nomes diferentes. Então, por exemplo, olha que bacana essa, o número 9 iguaçu.br. Você tem essa alternativa. Se você atua nessa região, você pode criar um seu domínio .novaiguaçu.br, tá? E aí você tem várias extensões aqui, ó, por nome de cidade, universidades, pessoas físicas, profissionais liberais e olha aqui os advogados. Advogados estão aqui, ó, adv.br. Vamos lá para algumas características. Gustavo, então assim, eu sou obrigado a ter um adv.br? Não, você não é obrigado. Segundo, Gustavo, no Google, a minha pontuação vai ser impactada se eu for adv ou .com.br? Não. O que impacta a pontuação sua no Google é o seu site. Nossos sites, quando a gente desenvolve, a gente já utiliza uma plataforma chamada WordPress. A gente ensina algumas técnicas para justamente você conseguir um ranqueamento melhor. Então é o site que vai indicar para o Google esse ranqueamento. Não importa a extensão que você use. Até um tempo atrás importava, mas hoje o Google já usa outros parâmetros para esse ranqueamento. Perfeito? E eu queria dar mais uma dica em relação ao seguinte. Quando você cria um site, o que acontece? Todos os sites aqui, lembra que eu falei, são com final .br, tá? Você também pode registrar um domínio .com. .com ele é internacional. .net, quando não tem o BR, também é um domínio internacional.
não é o Registro BR que cuida. É uma entidade, não é uma, né? São várias internacionais que detêm esse domínio dos nomes internacionais.com. Você não vai registrar aqui. A gente pode fazer para você a consulta para saber se esse nome está disponível ou não. A gente acha muito interessante se você conseguir os dois, o .br, .com.br, adv.br e o .com também tiver liberado, a gente acha muito interessante também você registrar. Para quê? Para você preservar o seu nome. Tá? Então, por exemplo, se você já registrou o domínio .br, que é o Brasil, e se o .com também está liberado, não custa nada também registrar o .com e esse .com aponta para o .br. Dessa maneira, você preserva o seu nome e você evita que outra empresa registre um site .com, né, com o mesmo nome seu, e às vezes o seu cliente, na hora que ele vai buscar na internet, ele pode esquecer de digitar o .br e pode acabar caindo no site de uma outra empresa, de até um concorrente, tá certo? Então, isso é uma alternativa que você tem e eu posso gravar depois um vídeo falando pontualmente sobre isso, tá certo? Pessoal, espero que eu tenha ajudado para poder esclarecer como que você escolhe seu nome do seu site. A eCliente é uma empresa que oferece todo o trabalho, tanto do registro quanto a criação dos sites, tá? Inclusive nós temos planos específicos para a área jurídica, para advogados. E aí qualquer dúvida que você tenha, por gentileza, pode colocar nos comentários aqui que eu vou ter o maior prazer de responder. Na descrição desse vídeo também eu vou colocar os nossos contatos para você falar com a nossa equipe técnica. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Tchau, tchau.